Agora sim, tudo em ordem. Eu vou abrir minha câmera, mas fique à vontade para não abrir se não quiserem, tá? Eu vou deixar minha câmera o tempo inteiro ligada, até mesmo porque o objetivo principal é a gente compartilhar uma tela, uma explicação e também por questões muitas vezes de conexão. Então, a gente sabe que câmera aberta também puxa um pouco mais a nossa conexão. Bom, boa noite, tá? Obrigada, Hamilton, obrigada, Dante, por estarem aqui nosso primeiro encontro síncro, né? Que é o momento onde vocês vão ter contato com seus tutores, de forma individual, né? Claro que podemos, em situações, especiais, né, fazer um aulão juntos, não sei se já tiveram essa experiência no semestre passado, no primeiro módulo. Quero já parabéns para todo mundo dessa sala, que afinal de contas, ó, segundo módulo, se está aqui é porque, né, enfrentou aí o primeiro semestre bravamente, né? O primeiro semestre para nosso curso é um pouco mais complicado, até mesmo porque, né, vocês têm que lembrar as coisas que vocês passaram e comemorar, né? Que vocês estão pro segundo, afinal de contas. É a ambientação, é entender como esse EAD funciona. O nosso EAD tem características que nem todos os EADs possuem, né? Principalmente essa questão de ter um exame presencial, que você tem que comprovar de fato se fez todas as tarefas e entendeu, né? Porque nós queremos que vocês saiam formados técnicos, né? E saibam. E o mais interessante é que o EAD, né, do técnico de desenvolvimento de sistemas, tem uma característica que a maioria das vagas home office são da nossa profissão. Então, se é possível trabalhar online, então é possível também, né, também estudar online e a gente tem várias ferramentas para isso. Então, continuem firmes e fortes, contem comigo, né, durante esse semestre. Então, como vocês podem ver, meu nome é um pouco diferente, é Tharissa. E eu tô já na área de desenvolvimento de sistemas já há um bom tempo, né? Então, entre lecionar, trabalhar em empresas, já tenho mais, nossa, tem mais de 10 anos, nossa, tô ficando velha, esse que é o momento que você se sente assim. Só de Centro Paula Souza eu tenho 14 anos. Sempre procurei conciliar, né, minha atividade no Centro Paula Souza, junto com outras empresas, trabalhando no período comercial, em empresas. Trabalhei, só para vocês terem uma ideia, 5 anos home office, trabalhando em empresas de desenvolvimento de software, e à noite sempre me dediquei. Eu sempre fui mais no período noturno, né, me dedicando às aulas do Centro Paula Souzas. As coisas mudaram, né, já faz uns 2 anos, né, que aconteceu uma mudança muito grande na minha vida, que eu fui mãe. E isso me fez reavaliar essa vida de dois empregos. Então, nesse momento, né, desde metade do ano passado, a gente já vai completar um ano, né? Eu saí da empresa de software que eu estava, ampliei no Centro Paula Souza, até mesmo para ter um horário, né, que desse certo mais com as atividades da minha filha. E aí eu tô também no EAD, né? Que o EAD, de uma certa forma, proporciona essa característica de ter um pouco mais de flexibilidade. E o maior desafio de vocês é não ficar só presos à inteligência artificial, né? Tentar entender o que a inteligência artificial vai trazer de bom para nós, mas sem deixar também de ler o conteúdo, realmente validar a resposta, né, que o ChatGPT traz para a gente. Inclusive, essa primeira tarefa da Agenda 1 tem essa característica, tá bom? E eu já comecei a fazer correções, já comecei a devolver algumas tarefas, porque não está atendendo o que foi pedido no enunciado. E logo de cara a gente já pega o assunto banco de dados, que costuma vir por último, um dos últimos assuntos em TI 1, lá no primeiro semestre. Para alguns, né, tá bem fresco na mente, para outros ainda vai vir. É igual o Hamilton falou assim, preciso relembrar de alguns conceitos.
E banco de dados no primeiro semestre é apresentado de uma forma que é bem teórica, né? Aliás, de uma maneira que muitos nem imaginam como é, e entender que, apesar de toda a tecnologia que existe, a gente precisa, antes de tudo, planejar o nosso banco de dados, né? E planejar envolve criação, né, do modelo conceitual, modelo lógico. Então, é esse ponto que vocês estão na nossa disciplina, relembrando, né, os conceitos passados, semestre passado, e ao mesmo tempo vocês estão vendo conceitos novos, porque querendo ou não, qual é a parte gostosa de bancos de dados nesse começo de TI 2, tá bom? É essa etapa onde vocês praticam, né? Então é a prática de bancos de dados tão aguardado por vocês no primeiro semestre, tá bom? O que mais que é interessante comentar? Sobre nossa disciplina, né? Então, como foi falado na aula inaugural, não sei se vocês já tiveram acesso ao vídeo. Deixa eu ver se a professora Simone colocou a gravação. Se ela não colocou, ela vai colocar para vocês, tá? Mas na aula inaugural, tá? Que foi, aconteceu esse sábado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no quadro de avisos. Ó, quadro de avisos vocês. Ó, tá aqui já, hein? Ó, a gravação postado pelo professor Argeli, tá? Então, aqui é o link da nossa aula inaugural. Quem não participou, recomendo que assistam. E uma das informações passadas na aula inaugural é que nossa uma disciplina TI 2, ela é continuação de TI 1, só que com uma característica diferente, é menos agenda. Então, em TI 1, vocês ficaram 16 semanas só estudando diversos conceitos de tecnologia, desde hardware, desde banco de dados, desde levantamento de requisitos, projeto de software, entre outros assuntos, design, né? E em TI 2, né, vocês vão ver conceitos de banco de dados, então boa parte do conteúdo TI 2 vai ajudar a entender, né, e a recapitular os conceitos de TI 1, e também tem conteúdos referentes a redes de computadores, tá? E vão ser 8 agendas. Então, nesse primeiro momento, vão ser 8 semanas de TI 2, tá bom? E depois vocês vão começar disciplinas de PTCC, que é como se fosse um pré-TCC. Então, nesse momento, a gente já começa a pensar em TCC, em organização de grupos. Então, pedimos que vocês interajam entre si. Aproveite as oportunidades de encontro síncrono, fórum, participem, se conheçam também, porque, querendo ou não, vocês vão precisar montar um grupo de TCC, e quando chega na etapa de PTCC, vocês são obrigados, tá? Vamos deixar bem claro, a montar grupo. Então, o TCC é feito em grupo, não feito individualmente. Então, essa é a primeira característica. E outro ponto também, que as notas serão em grupo, tá? Então, por isso que é importante que você já comece a conhecer os colegas da turma 4. Ó, já começamos com uma sigla aí bem lógica de programação, né? Já se referindo ao for, né? Que a gente usa nos loops. Mas querendo ou não, vocês aproveitem esse momento, esse primeiro momento do curso para se conhecer, então já ir pensando em quem que será as pessoas interessantes para fazer TCC comigo, tá bom? Então vamos focar um pouquinho na agenda 1, até mesmo porque o nosso tempinho é curto, tá? Qual o nosso objetivo na agenda 1? Deixa eu pegar, deixa eu voltar aqui para nossas aulas. Vou fechar a câmera agora, tá? Para a gente focar aqui um pouco na tela. Cadê? Qual é a minha tela é um pouco diferente de vocês, tá, gente? Ai, meu Deus. Tá demorando para entrar. Vamos lá. Agora foi. Olha aqui, quantidade de agenda que vai ser liberado aos poucos, né? Vamos lá.
tem aqui o assistente de mediação online, né? Que vai ajudar vocês a esclarecer dúvidas. Né? Nesse momento eu vou fechar aqui, tá bom? Mas ele fica aqui, ó. Pode ser acessado a qualquer momento. Tem todas as etapas que vocês já estão acostumados. Ó, momentos de reflexão, por que eu vou aprender. Então, aqui ele vai recapitular para vocês os assuntos de bancos de dados, o quanto isso é importante, e já a novidade do dia, né? Que vocês vão começar a aprender o SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, isso já na tradução para o português, e é através dessa linguagem que nós manipulamos os bancos de dados. O interessante é isso, né? Que é a linguagem que nós usamos para criar, manipular, criar nossas consultas nos SGBDs, né? Vamos dizer assim, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Então, a gente já começa a entender melhor esse software, essa ferramenta. E a partir daí, nós vamos começar a interagir então, com o SGBD e aprender um pouco mais do SQL. E a inteligência artificial nos ajuda muito nessa etapa de entender SQL, mas não é só ela, tá bom? Então, por isso que é importante não só jogar as coisas no ChatGPT, né? Ah, faça isso para mim e pronto, mas entender o que que ele está fazendo, por que ele está fazendo, principalmente porque muitas vezes o SGBD vai dar um erro e você não sabe o que fazer. Peraí, e agora? Por onde eu corro? Aí, muitas vezes a IA não consegue te ajudar com a mensagem de erro, tá bom? Então, você entendendo os conceitos, esse momento que apareceu o erro, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir resolver sozinho. Vamos entrar aqui mergulhando no tema, que nesse primeiro momento, o que que vocês vão fazer? Relembrar, né, e entender para que serve o SQL. Então, vocês vão ter uma introdução a respeito do tema. Para isso, né, ele já vai começar a falar a respeito das tabelas, esses conceitos que ó, um pouquinho vocês já vão ver e vai entender. E aí vem, né, a novidade que é fazer o champ funcionar. Então, a Agenda 1 já começa com essa missão, e por isso que eu deixei lá no fórum para vocês, tá bom? Deixa eu até abrir uma nova guia aqui para eu não me perder. Ó, Agenda 1, Fórum de Colaboração. Então, aqui no fórum, eu já deixei aqui um item que, caso alguém tenha algum problema com o Champ, coloca aqui. Vamos nos ajudar a entender se isso também aconteceu com você, se você resolveu, não conseguiu resolver. Então, essa é a ideia. Surgiu algum erro com o Champ, tenta usar aqui esse espaço para os colegas se apoiarem. Ah, mas só isso que tem de ajuda? Claro que não. O Correio Tech, ó, para a professora Tariça entrar em contato com vocês, te responder e te ajudar, tá? Como a gente vai precisar mexer com o banco de dados em várias agendas, então eu recomendo que comecem, não deixem para depois a instalação do SHUP, tá bom? Então aqui ele vai entender aqui como instalar o Shup, tá? Eu segui o passo a passo, ó. Eu tô com aqui o Shup funcionando, ó. Apache o SQL na minha máquina, fazendo esse passo a passo. Caso não dê certo, gente, é aquela velha história. Manda mensagem para professora. Então, acesse o site oficial, ó. O site está funcionando. Para instalar, né? O que que vai vir na instalação? Vai vir Apache, MySQL, que é o banco de dados que a gente vai usar, PHP, né, que a gente vai usar, inclusive, acho que o professor Angeli trabalha também com PHP e no componente de IDS,
E PHP MyAdmin é o nosso SGBD, né? Então, é a interface gráfica para gerenciar esse banco de dados, tá bom? Então, é para vocês entenderem um pouco mais do porquê tem que ser o champ, né? Então, vamos fazer uma analogia do champ e uma cozinha, né? De um restaurante. Então, o champ é a nossa cozinha. Então, ela está pronta lá, com todos os utensílios que você precisa para fazer é, aquele restaurante funcionar, tá? Então, aqui a gente pode até comparar, né, com o PHP, ele vai ser o nosso cozinheiro, ele que vai preparar os pedidos. Então, a gente sabe muito bem que o PHP, com o apoio de HTML, nós vamos conseguir criar, né, o nosso sistema web. Então, o PHP ele vai nos ajudar a criar a interface que o usuário vai interagir, tá bom? Podemos também comparar uma dispensa, né, que a gente usa para armazenar os ingredientes, quem? O banco de dados. Tá? Onde vamos armazenar nossos clientes? Informações de clientes, desculpa. Que mais? Onde vamos armazenar os dados? Bancos de dados, tá? Então, no caso, o MySQL vai entrar aqui com essa função. E por fim, né, um atendente, né, todo restaurante precisa de um atendente para receber os clientes e levar os pedidos até a cozinha. Então, esse funcionário aí vai ser o nosso querido Apache, tá? E lembrando que tem como instalar isso tudo separadamente? Claro que tem, mas é um enorme de um trabalho, tá bom? É um enorme de um trabalho mesmo. E sujeito a você ter problemas com mais erros. Então, vai por mim, o Champ é nosso amigo, né? Ele, digamos assim, no nossa analogia aqui de restaurante, ele é como se fosse um restaurante completo, né? Ele vem com tudo isso, tá? Só já tem instalado, configurado e é muito simples fazer funcionar, né? Então, aqui a gente nota o quê? Que é só apertar o botão Start, né, para fazer os serviços funcionarem. Então, nesse momento, eu tenho o meu servidor web, o Apache funcionando e o MySQL funcionando. E lembrando, aqui estão as portas, né, que ele costuma detectar para nós, mas é possível estar alterando portas. Geralmente no Apache tem muitos erros com portas, tá? E podemos ver o log do que está acontecendo, tanto aqui, ó, quanto o botão de logs, tá? A gente pode acessar e entender o erro, procurar na internet, tá bom? Então vamos ver como vai ser a primeira experiência de vocês em relação ao Apache. Dante, você está comigo? Diz para mim, você já conseguiu passar por essa etapa de instalação do Champ? Teve alguma dificuldade? Pode escrever por mensagem também, tá? Fique à vontade para interagir, para interromper a aula, o momento que você precisar. O Hamilton, pelo jeito, caiu, é, da nossa conexão, né? Mas depois ele assiste a gravação. Primeira missão, então, fazer o SHUP funcionar, seguindo o passo a passo. E temos aqui, então, a comprovação que tudo está legal, está funcionando, que é o acesso ao PHP MyAdmin, tá? Então, feito isso, então a gente vai acessar direto no navegador e vamos digitar isso daqui, tá? Ó, HTTP localhost PHP admin. Então, aqui já foi até colocado uma observação. O link acima estará disponível após a configuração do SHUP ser realizada. Então, não tente fazer essa etapa, pular direto para ela, porque não vai dar certo, tá bom? Então, o localhost é o quê? O seu computador, tá? Então, ele precisa estar funcionando. Cadê aqui o meu PHP? Eu vou até clicar aqui, ó, tá? E isso daqui pode mudar um pouquinho, dependendo da configuração das portas. Então, observe aqui no meu,
Ele colocou, ó, servidor 127, ó, localhost, PHP MyAdmin, ó, e aqui o servidor, tá? Tudo tá rodando bonitinho. Eu vou até desligar para vocês. Ó, stop. Vou desligar uma parte, vou desligar tudo. Se você pular essa etapa, eu não preciso esse carinha, não. Aí, fechei a apostila. Ó, vou direto aqui com tudo desligado. Ó, o que vai acontecer. Ó, não funcionou. Aí você manda correio técnico para o tutor, ó, com o print dizendo que não funciona, tá? Então, por isso que é importante o SHUP estar funcionando direitinho no seu computador e ligado. Ó, eu tô ligando aqui. Ficou verdinho, funcionando lindamente. E ele demora um pouquinho, gente, tá? Então é normal. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar os serviços, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui acho que já até voltou. Essa é a missão, né? E por fim, testar o PHP mais de mim. Então, criando o quê? Um banco de dados, tá? Então, uma vez que você fez o acesso, você vai testar, ó, para criar um banco de dados, utilize o comando create database, ok? Então, aqui tem até um exemplo, ó, create database escola, tá? E aonde digitar. Então, aqui, ó, novo, ó, SQL, ativei o SQL, ó, create, ele vai te ajudando, database, escola, é o mesmo comando. É interessante que vocês façam o passo a passo da apostila hoje. Antes de fazer o exercício. Eu clique no botão continuar para executar o comando, né? Ó, executar. Ó, sucesso. Como que eu sei que tá sucesso? Aqui, ó. Ó, o escola aparecendo junto com outros bancos de dados, tá? Que, inclusive, uns de exercícios anteriores. Mas, ó, tá aqui, ó. Escola, tá feito, tá? E nesse primeiro momento é isso que nós esperamos de vocês. Instalou o SHUP, testa e cria um banco de dados, tá bom? Ótimo, então fizemos ao vivo. Ó, se desse errado, ia passar vergonha. Né, Dante? Mas tudo deu certo. Estamos começando bem o semestre. Isso que é importante. Vamos agora à atividade da semana, tá? Vamos entender essa atividade. Ctrl mais, né? Olha só. Então, nesse momento, o que que é para criar, né? Então, a gente está aqui com a situação de uma biblioteca, ó, rede de bibliotecas virtual, deseja implementar um sistema para gerenciar o acervo de livros disponíveis em suas filiais. E aqui tem algumas informações que vão ser bem úteis. Olha, o Hamilton voltou, Hamilton. Ó, cada filial possui uma coleção específica de livros e cada livro ISBN, né, o código está registrado em apenas uma única filial. Aqui tem, então, os atributos, né, de filial e livro, e o ISBN é o nosso sistema identificador do sistema, no caso de livro. Então, o que que é para primeiro fazer? Elaborar o modelo conceitual, tá? Então, essa é a etapa do modelo conceitual que vocês, aliás, foi sugerido, né, que vocês usem o BR modelo. Não precisa ser só no BR modelo, porque a gente está falando da abordagem, entidade e relacionamento que vocês aprenderam lá atrás, né? Então, ou seja, nós vamos usar aqueles elementos, cadê eles? Né? Que é a entidade, né? O nosso retângulo para representar a entidade, losango, relacionamento,
né? Sempre preferência associada a um verbo junto. E aqui, outra entidade. Então, uma entidade nunca é ligada, diretamente a outra entidade, sempre tem um relacionamento junto com ela, tá? Então, essa é a abordagem, entidade e relacionamento, e que vocês vão precisar criar um modelo conceitual. Aqui, gente, eu trouxe até um exemplo, deixa eu habilitar aqui, ó, para vocês, ó, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico, né? Também relembrando conceitos do primeiro semestre. Exemplo do projeto conceitual. Ó, aqui o uso das entidades, relacionamento. O que está faltando aqui? Cardinalidades, né? Então, aquela relação de um para N, de um para um, de N para N, né? Então, ó, cliente possui conta. Então, aqui, ó, um cliente possui quantas contas? Uma conta. Então, é cardinalidade um para um. Mais de uma conta é de um para N, tá? Então, aqui, o projeto lógico. Olha como existe diferença do projeto conceitual e o projeto lógico. O projeto lógico, ele vem depois. Ele vem detalhando melhor essas entidades. Então, aqui, ó, cliente, entidade cliente, eu coloco os atributos, e como eu coloco os atributos, né, que o mais indica, a gente usa muito mais, menos para indicar se o acesso àquele atributo é privado, se é público, enfim, né? Então, tudo isso a gente vai precisar relembrar em algum momento no nosso curso, tá? Mas a gente está pedindo logo de cara o projeto conceitual para vocês, e vocês podem usar o BR Modelo. Esse desenho que vocês podem ver, eu posso criar isso no papel, tirar foto e mandar na atividade, e vai dar certo, do mesmo jeito, ok? Eu aceito, não tem problema. Posso usar o Draw.io, que é do Google e é online. Posso usar o Word. Então, o importante para mim são os símbolos usados corretamente, tá? Então, é assim que a professora vai avaliar vocês. Então, aqui ele está até pedindo para você justificar as cardinalidades. Ó, expliquem até 10 linhas as cardinalidades adotadas em relação ao relacionamento filial e livro. Tá bom? É, Aqui ele está pedindo para você usar o BR modelo, mas aí eu deixo vocês bem livres em relação a isso. E usando o MySQL, PHP Admin ou Workbench, esse primeiro momento é até interessante usar o PHP MyAdmin, tá? Para vocês sentirem a diferença de um ou outro, tá? Mas aqui está mais relacionado ao SGBD, que dá certo com o banco de dados MySQL. Você vai fazer o comando create table. Desculpa, o Create Database é só para criar o banco de dados mesmo, bibliotecas e pronto. Ó, leia atentamente a observação. Não precisa criar tabelas. Nesse momento, não. A Agenda 1 não pede para você criar tabela. Formato de entrega. Aqui está falando para enviar os arquivos BR modelo, tá? Mas aliás, como tem o texto referente à justificativa, se quiser mandar a justificativa junto com os PDF, com um único PDF, eu aceito também, tá? Porque até mesmo vai precisar criar um print do banco de dados que você executando o comando create database, tá bom? Então, como tem a imagem do modelo conceitual e lógico, junto com a justificativa, e a imagem também de captura do print. Então, se quiser mandar em um único PDF, eu aceito. Quer mandar separado, deixar a justificativa aqui como resposta, né? Que tem o campo de resposta de vocês. Tudo bem. E lembrando que o sistema só permite o envio de um único arquivo. Então, se você quer mandar todas as imagens separadas para mim, vai ter que compactar usando o WinRAR, por exemplo, e mandar esse único arquivo, tá? Então, são pontos de atenção, porque muitas vezes eu fico morrendo de dó quando alguém
acaba fechando com o I porque fez uma entrega e no IRA não tinha os arquivos, não todos que são necessários, ou acabou enviando um só, entendeu? Então, vocês tiveram aí uma boa experiência no primeiro semestre, e caso tenha alguma dúvida sobre isso, pode mandar mensagem que eu ajudo, tá bom? E o outro ponto é que é importante já deixar claro, como eu comentei com vocês. Eu hoje, ó, é antes do prazo. O prazo da atividade é até o dia 10, meio-dia. Tranquilo. Mas hoje eu já loguei no sistema e fui ver se tinha alguém que já entregou. E já fiz a devolução, né, dizendo se foi aceita a atividade, se vai ter que refazer. Então, uma vez que você faz a entrega antes do prazo, volte a acessar, tá? O ambiente antes do prazo acabar, porque caso eu coloquei refazer, e aí a gente tem um problema, a pessoa às vezes não olha, e aí o que que acontece? Vou ter que voltar a corrigir essa atividade, e muitas vezes a pessoa vai ficar com I, porque se eu mandei refazer, é por algum motivo, né? É porque a atividade não atende ainda o que está no enunciado. Então, tenho muito atenção também em relação a isso. Mas então, é uma atividade assim que o que vai dar mais trabalho, não, eu tenho certeza absoluta, é, é essa parte de modelo conceitual, né? Que vocês vão ter que criar, vão ter que relembrar um pouquinho. Às vezes sai de recesso, a gente esquece tudo, né, gente? Acontece com todo mundo. Mas é isso, são 3 etapas, então, esse exercício para até o dia 10. Dante, Hamilton, tem alguma dúvida? Acho que não, professora. Eu tinha até ficado um pouco de dúvida se teria que fazer o modelo lógico também, mas acho que eu não me atentei aqui, na verdade, no enunciado. É só o conceitual mesmo, né? Não, na verdade, assim, o BR modelo, ele permite criar os dois. Você faz primeiro o modelo conceitual, o BR modelo, e ele gera o modelo lógico para vocês. Vocês sabiam? Ah, legal. Não sabia. No semestre Ele passado, gera. acho que Ele com o gera, Java ele IO. faz a derivação automaticamente. Para você, claro, você vai ter que dar uma conferida, né? Mas ele cria. Não é tão difícil, não. É que eu não tô com o BR modelo fácil aqui. Acho que eu perdi Ah, o meu bacana. arquivo. Mas fuça lá, qualquer coisa, manda mensagem para mim, tá? E que mais que eu ia falar? É basicamente isso, então. Não é pouca coisa. É uma atividade que não dá para deixar de última hora, principalmente a configuração do SHUP. Então é isso, meninos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero vê-los em mais encontros síncronos. Por hora eu vou liberá-los, então, se não tem mais nenhuma dúvida, tá bom? Vou encerrar também essa gravação. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, Dante.